Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade à série de vídeos com o tema Aquilo que eu já vivi na pele, quando eu compartilho com vocês as minhas experiências particulares. E o tema de agora é mudança de carreira. Na minha opinião, esse tema é relevante, fundamental para qualquer pessoa, homem ou mulher, de 15 a 60 anos ou mais. É extremamente relevante, eu vou explicar por quê. Dando o meu exemplo pessoal de uma mudança radical de carreira e de profissão. Para explicar para vocês por que esse tema é tão importante, eu vou lembrar um autor que a gente citou aqui. Ele é um professor, um historiador, um autor de livros israelense chamado Yuval Harari. Você deve ler os livros dele, mas se não quiser, tem resenhas na internet, tem entrevistas, acho que até o Bial já entrevistou o Harari. E você vai somando um pouquinho de cada vez para ter um pouco da noção daquilo que ele deixa de lições fundamentais sobre a humanidade na sua evolução histórica e sobre o momento que a gente vive hoje. Uma dessas lições do Harari, que a gente chama atenção antes de começar a contar a minha história pessoal de mudança de carreira, de profissão, de uma mudança radical de atuação no trabalho, a gente conta para vocês que um dos pontos importantes que ele salienta é a necessidade de todos nós nos reinventarmos de tempos em tempos. Você já deve ter ouvido falar da revolução no mundo nos últimos 10 anos em função da tecnologia e da disrupção da tecnologia. E já deve ter ouvido falar que algumas profissões vão desaparecer, que muitos empregos vão ser perdidos. Isso já está acontecendo hoje e vai continuar num ritmo cada vez mais acelerado. Portanto, o nosso ajuste de cada um de nós, independente da nossa idade e da nossa profissão, vai passar por reinvenções de nós mesmos enquanto profissionais de tempos em tempos. E agora, esses tempos são cada vez mais curtos e serão cada vez mais curtos. Essa reinvenção de si mesmo vai passar pela mudança numa profissão que de repente você praticava há 10, 20, 30 anos e que desapareceu, que não existe mais demanda, que foi substituída pela máquina e você vai se encontrar nesse ponto que ele salienta da necessidade de cada um de nós, de todos nós, nos reinventarmos de tempos em tempos. Mudança de negócios, mudança de profissões, todo tipo de mudança você pode esperar pela frente. Isso é o nosso futuro. Um caminhoneiro que de repente, que é o exemplo que ele cita, um dos exemplos, um caminhoneiro que vai ser professor de yoga, porque é isso que está tendo necessidade, um arquiteto que vai ser guia turístico, um médico que vai ser professor de artesanato ou vai ser desenvolvedor digital. As profissões vão absolutamente serem modificadas no sentido da relevância, da importância. Essa imaginação que a gente tinha antigamente, que determinadas profissões eram importantes, inclusive mais rentáveis, está totalmente sendo mexida e vai se modificar radicalmente nos próximos anos. Por isso, a necessidade da gente ser autodidata, da gente estar aprendendo o tempo inteiro, porque você não sabe em que momento da sua vida você pode perder o emprego ou ter que mudar radicalmente de profissão. Foi isso que eu fiz com 15 anos de uma profissão dentro da área da administração de empresas, como empresária, na hotelaria, num momento de ascensão profissional, eu decidi fazer uma modificação radical e fiz psicologia, fui estudar psicologia, fazer formação, diversas formações na área da psicologia, por uma série de razões, especialmente porque eu estava buscando aquilo que realmente tocava meu coração, aquilo que eu gostava de fazer. E eu era jovem, me sentia jovem e no direito de
fazer essa transição, essa mudança, porque eu tinha escolhido a minha profissão muito nova, com 16 anos. Com 30 e poucos, eu já sabia que não tinha escolhido a coisa certa. Então, não pela necessidade que o Harari hoje coloca de reinvenção, eu, por outras razões, precisei fazer uma mudança radical na minha profissão. Isso passou por modificações nos meus valores, no meu jeito de viver, no meu comportamento, no meu jeito até de me vestir, de tudo que vocês puderem imaginar. Eu não chorava, eu era uma pessoa dura, eu precisei aprender a chorar, a soltar o choro, coisas que psicólogo necessariamente tem que aprender, senão não tem como você ser um bom profissional, ser sensível, acolhedor e etc. Então eram características totalmente diferentes na administração, na área empresarial e na psicologia, no atendimento clínico. Eu precisei fazer essas mudanças e agora estou num outro momento, num segundo momento de reinvenção profissional. Quando eu estou migrando a minha atuação da clínica para internet, para educação online, em psicologia, em tutoria em saúde, toda essa coisa que é estranha e nova para mim, especialmente pela minha idade, eu estou fazendo uma segunda reinvenção profissional e sei lá quantas me aguardam no futuro. Então, a mensagem que a gente queria deixar para vocês é que é possível sim, é totalmente possível para todo mundo, mas não sei se todos estarão aptos a fazer, se todos já estão conscientes dessa necessidade. O Harari salienta que há um tempo atrás existiu uma classe de explorados, classe de pessoas, de seres humanos explorados, os exploradores de um lado e os explorados. Isso era basicamente a característica do capitalismo, que está se transformando também, vai passar por uma série de transformações, o mundo da economia, da política, a sociedade. Essa classe que antes a gente chamava de explorados, agora a gente vai chamar de inúteis. São pessoas que perdem, que perderam a sua utilidade na economia, no sistema produtivo, porque aquilo que elas sabiam fazer, foram formadas, preparadas para fazer, desapareceu, não existe mais e elas não se prepararam para uma coisa qualquer, para uma segunda, uma terceira, uma quarta atuação profissional em termos de possibilidade. Daí a mensagem que a gente deixa para vocês, a importância do autodidatismo, da aprendizagem contínua e constante e, eventualmente, de você já saber que pode passar por N mudanças de carreira e de profissão que são altamente possíveis, altamente viáveis. Eu já vivi isso na pele, estou vivendo agora pela segunda vez e é altamente estimulador, inclusive deixa a gente mais jovem e mais renovado. Obrigada, pessoal, um abraço para vocês e até a próxima.